Vamos embora de mano a mano, porque é o seguinte, teremos São Paulo e Flamengo nos próximos dias. Eu não sei exatamente quando você está assistindo esse programa, de repente até já aconteceu, inclusive, esse jogo. E aí a gente vai fazer um mano a mano aqui, que não é especificamente do jogo desta temporada, mas pegando um tricampeonato consecutivo, que aconteceu do São Paulo do Muricy Ramalho, 2006, 2007, 2008, contra um bicampeonato do Flamengo de 2019 e de 2020. E aí a gente pegou, tipo, os melhores, a galera que mais se destacou pra montar o time aqui e pra fazer esse mano a mano. Então roda a vinhetola, que depois a gente já começa essa brincadeira. Pra gente começar, VS, Ceni ou Diego Alves? Poupa tempo. Poupa tempo. Pra você também, ou Formiga? Acho que não tem muita discussão aí não, né? Por mais que tenha uma galera que sempre dê um certo chilique no mano a mano, não é o caso desse voto. Né? Acho que isso aqui não e ainda tem que o Diego Alves de dar chilique, né? E ainda tem que o Diego Alves virou reserva no de 2020, né? Quem termina em 2020 é o Hugo, né? Então, assim, e agarrando mal. O Rogério Ceni brigou para ser não o melhor goleiro, mas ser melhor jogador do campeonato. Inclusive foi eleito algumas vezes. Foi eleito duas vezes, né? Foi eleito uma ou duas vezes, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. E artilheiro do time em uma delas, o que é o mais louco ainda. O Rogério foi artilheiro? Artilheiro no Brasileirão, acho que em um dos tris ele foi artilheiro. Eu acho Tenho quase certeza. Não sei. Eu sei que ele foi na Libertadores. Na Libertadores, talvez. Na Libertadores, com certeza, no título da Libertadores, o artilheiro do São Paulo foi o Rogério Ceni. É muito louco, né? Alex Silva ou Rafinha? E aí, vamos lembrar aqui que o Muricy jogou o tricampeonato contra zagueiros, então a gente fez uma adaptaçãozinha pra rolar aqui o confronto, tá? Alex Silva ou Rafinha? Cara, assim, a gente tá falando de um Rafinha que jogou, foi muito bem e assim, pegou uma demanda ali reprimida de um Flamengo que tinha muita dificuldade naquela função. E o Alex, entre outros, eles acabavam sendo o sustentáculo de um time muito seguro, né? E talvez aí a gente tenha visto o auge dele. Então eu vou no Alex aí pela comparação do que cada um jogou naquele recorte ali e o que representava pro time, né? É difícil, né? É difícil votar porque tá adaptado aí. O Rafinha joga muito em 2019, mas não joga em 2020, né? Em 2020 é o Poçante Isla. Então, enfim. Saudades? Nossa Senhora. Então, assim, acho que é mais justo votar no Alex Silva, né? Porque jogou, acho que os 3 campeonatos, jogou bem. O Rafinha só jogou um campeonato, né? Que depois se mandou pro Olympiacos. Então, tem isso. Então tá, Alex Silva. André Dias ou Rodrigo Caio? Cara, André Dias, também conhecido na época de Flamengo como André Paraná, e que não deixou saudade também no Flamengo, mas acho que deixou no São Paulo, mas acho que o Rodrigo Caio foi melhor. Ele é do Paraná? Ele veio do Paraná Clube, tá. né? Não sabemos se ele é paranaense, mas ele veio do Paraná. Ele veio do Paraná Clube. Entendi. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio também? Aí eu acho, não é poupa tempo não, mas Rodrigo Caio legal. Miranda ou Pablo Mari? Cara, aí assim, a gente tá falando de, sei lá, 5 meses contra um zagueiro que foi melhor do Brasil o tempo que esteve aqui, acho que praticamente, né? E o Miranda é mais zagueiro, teve uma carreira mais forte depois. Porque o critério aqui está sendo que eles jogaram especificamente no brasileiro nesses times. Mas o que despertou, né? O que o Miranda despertou naquele brasileiro, o fez depois abrir uma porta que ele entrou e ficou. O Pablo Mari, ele veio, convenceu aí para um gigante, mas não conseguiu. Acho que tinha uma organização muito forte, o Pablo Mari ajudou muito o Flamengo, mas o Alex tem um corte maior e mais constante. E acho que foi mais jogador. O Miranda tem um corte maior e acho que é mais jogador também, então, Miranda. É o Miranda? Acho que sim. Tá falando do Miranda. É que o Miranda não fica nos 3, né? Acho que o Miranda faz 2, né? Eu acho que 2008 ele não tá. 2008 ele não joga, então. E o Pablo Mari só joga em 2019, porque no final ele vai embora. Então por isso, apesar do ano do Pablo... Né? Metade e entra mais no segundo turno. É que ali acho que ele ainda pegou, acho que 6ª rodada, 7ª rodada do primeiro turno, mas enfim, jogou 4 campeonatos todos. Sim, pegando o brasileiro. De 19, mas não joga de 20. O Miranda jogou 2, jogando muito, então é Miranda. Jorge Wagner ou Felipe Luiz, pra gente fechar. Jorge Wagner era um bom jogador. Aí fazia a ala esquerda ali, muito bom na bola parada, mas acho que não é um abismo de jogador pro Felipe Luiz, né? Então é Felipe Luiz e jogou muito nos 2 campeonatos, né?
em que pese muita gente lembrar da estreia dele desastrosa contra o Bahia em Salvador, que o Bahia faz os 3 gols nas costas do Felipe Luiz. Depois ele jogou muito em 2019 e mais ainda em 2020, no título de 2020. É muito Felipe Luiz. Né? Eu acho que o Rogério Ceni depois fez muito bem o Felipe Luiz, na minha visão, e o Jorge Wagner, acho que o melhor Jorge Wagner não é nem no lateral, né? Seria ala, né? Mas enfim, tá dando uma adaptação. Né? Josué ou William Arão? Rapaz, Pobre do Arão. É que essa briga, ela é... Putz, cara, é muito... O Josué jogou muito, né, cara? E assim, acho que na comparação, os dois foram bem importantes, apesar de um ter que convencer na marra, né, que precisava jogar, e o de 19 é muito bem. Depois o Flamengo tem uma perda, assim, e acaba que o Diego, acho que é a grande mudança daquele time de 2020, fazendo o papel de primeiro homem e tal. Então, olhando assim, acho que o Josué foi mais constante, foi mais convincente. O Josué se falava de pedir na seleção e não sei o quê. Ele chegou ali pra seleção. Não sei se teve uma carreira consistente em seleção. Mas não sei se pelo São Paulo? Sim. Não sei. Não, acho que foi nessa época, assim. Acho que ele chegou a ser convocado pela seleção, pelo São Paulo, e depois jogando na Alemanha, né? Ele jogou no Wolfsburg há muito tempo, né? Josué. O Arão vai perder de novo, então. Vai perder de novo. Que loucura. O Josué é um jogador que, inclusive... O Arão devia fazer um protesto. Mas o Arão já ganhou aqui coisa. Bem raramente. Bem raramente. Mas eu acho que o Josué jogou mais, né? Até mais tempo, foi mais importante. Não, eu também acho. Mineiro ou Gerson? Acho muito difícil esse voto, porque os dois são muito importantes, né? Para cada um, para sua forma de jogar. Mas eu vou votar no Gerson. Acho que o Gerson jogou mais. Acho que o Gerson tem mais... Tem um molho, né? Aí eu vou no tempero, né? Porque eu acho que são jogadores diferentes. Apesar do Mineiro ter momentos ali, até ele faz um gol de título mundial antes disso, numa movimentação muito inteligente e tal, mas o Gerson é que agora ele voltou a jogar uma barbaridade também. O Gerson enche mais os olhos, assim. Mas ali a gente teve ali um prime, né, do Gerson, que eu acho que tá recuperando agora, também fazendo novos papéis, se mostrando um grande líder, um jogador mais maduro, né? Eu vou no Gerson porque eu acho, na comparação pau a pau, os dois muito relevantes, mas eu acho o Gerson mais jogador de futebol, então vai o Gerson. Tá. Hernanes ou Arrascaeta? Minha nossa. Isso aqui é loucura, tá? Vamos lá. O Arrascaeta de 2020, eu acho ele até melhor que o de 2019 ali, quando o de 19, ele, com o Jorge Jesus, o Arrascaeta dificilmente jogava um jogo 90 minutos, né? Ele era substituído em quase todos, mas sempre muito letal, sempre muito importante, e com aquela coisa do coelho na cartola, né? Tirando soluções onde não se tinha. O Hernanes acho que entregava também ao São Paulo uma constância, uma consistência. Ele também tinha um certo brilhantismo, mas olhando os dois, eu acho que eu prefiro ver o Arrascaeta jogar do que o Hernanes, comparando aquele Hernanes com aquele Arrascaeta naqueles respectivos anos ali, né? Tá. Você. Só fazer uma correção, estava olhando aqui, o Miranda ele estava em 2006, mas não era titular, né? Mas ele foi campeão, mas em 2007, 2008 jogando. Mas acho que não muda o voto, até porque ele ganhou. Sim. Cara, assim, é muito equilibrado, porque o Hernanes não é campeão em 2006, ele ganha 2 títulos, em 2006 ele estava emprestado, ele ganha 7 e 8, jogando muito bem. O Arrascaeta, em 2008, batalhando ali para ser o melhor jogador do campeonato. Em 2019 o Arrascaeta começa devagar, depois cresce funcionando muito bem. Em 2020 joga uma barbaridade. Eu acho que é muito equilibrado. Acho que o Hernanes fazia também uma outra função um pouco mais atrás, depois é que foi, né, depois é que foi avançando. Aí eu vou, como os dois jogaram muito bem, foram muito importantes, eu vou votar em quem é mais jogador, eu vou votar no Arrascaeta. E tirando que depois que a gente foi olhar ali, se a gente olhar aquele quarteto meio mágico do Flamengo, que tinha Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, você teve ali momentos que o Gabigol foi muito bem, outros nem tanto, o Bruno Henrique aí teve lesão, o Everton Ribeiro oscilou muito. No final das contas, do quarteto, acho que o mais constante foi o Arrascaeta. É que o Gabigol, nesse período 19 e 20, ele absurdo, não jogou, né? só jogou bem, foi absurdo. O Josué tava na Copa de 2010, não tava? Tava em 2010. Nossa Senhora. Tava na Copa de 2010. Que eu lembro do Dunga olhar pro banco e que essa era a grande... Inclusive até hoje falam, o Dunga morreu com uma alteração, ele não fez e tudo. Exato. Dagoberto ou Everton Ribeiro? Caraca, que voto difícil, né? Cara, Dagoberto, assim, Que voto difícil.
Cara, assim, o Dagoberto ele era muito importante, ele era mais finalizador, né? O Everton Ribeiro mais construtor, participou de todos. Acho que o Everton Ribeiro, depois que chegou o quarteto, que se formou o quarteto, ele era o cara que menos aparecia em gols, apesar da contribuição dele não ser muito medida em gols, assistência, né? Mas ele contribuía demais. Cara, eu acho muito difícil, mas eu vou votar no Dagoberto, porque acho que fez mais e teve mais holofote em mais momentos. Por mais que eu acho que assim, na hora do... Quem você prefere ver jogando? Eu prefiro ver o Everton Ribeiro. Quem eu acho que foi mais importante para o time, proporcionalmente, eu acho que o Dagoberto. Porque o Dagoberto, ele tinha protagonismo que o Everton Ribeiro. Por ser um elenco muito mais estrelado, ele era ali o quarto do quarteto em termos de protagonismo, e até em números mesmo ele fica bem atrás dos outros, e isso não tira a importância do Everton Ribeiro, que fazia um papel sem bola fundamental, um papel de falso ponta ali. Cara, fantástico, eu sou muito fã do Everton Ribeiro. Talvez ele seja, e a gente acho que já brincou disso algumas vezes, depois do Neymar, talvez o jogador mais vencedor aqui, mais importante, mais constante no futebol brasileiro. Não estou falando de talento. O Everton Ribeiro está nessa briga aí, ele é gigante. Mas, o Dagoberto, nesse período aí, foi muito decisivo. Muito. E é lógico que, para mim, o Everton Ribeiro joga muito mais do que o Dagoberto. Sim. Mas nesses períodos avaliados, nos 3 títulos de um e nos 2 títulos do outro, eu acho que o Dagoberto jogou melhor. O Dagoberto era loucura nesta época. Aloísio ou Bruno Henrique? Cara, aí, assim, eu acho que o Bruno Henrique é mais jogador, acho que ele foi mais decisivo, acho que ele foi mais impactante, fez mais gols grandes. O Aloísio é muito importante, tudo, mas eu acho que, enquanto jogador, eles são funções diferentes, mas acho que não estão nem na mesma mesa. Você também? Acompanho tudo, acho que não tem nenhuma dúvida desse voto, até porque o Bruno Henrique jogou demais em 2019, jogou bem em 2020 também, mas em 2019 jogou demais, e inclusive jogos importantes. Por exemplo, jogos que poderiam mudar um pouquinho a história daquele jogo, por exemplo, o Flamengo e Botafogo, que o Flamengo estava perdendo e ele empata no último minuto numa jogadaça dele. O Chapecoense e o Flamengo estava 0-0, o Flamengo ganhou de 1-0 o gol dele, que ele mete a cabeça na bola. De uma maneira ali oportunista. Então, assim, alguns gols importantes que talvez mudassem ali, botassem uma pressão. Cara, jogou muito pra mim, Bruno Henrique. Borges ou Gabigol? Cara, é muito Gabigol. É muito Gabigol. Apesar, muito. Cara, o Borges era... O Borges era, mas assim... Pica. Era assim, o Gabigol foi artilheiro até então recordista. Sim, eu não tô dizendo que o Gabigol não, eu tô falando só porque ele falou que é fácil. Pra mim é fácil, porque o Borges era muito artilheiro, era um cara muito importante, fazia gols muito importantes. Mas, cara, o que o Gabigol jogou nesses 2 anos é um troço de maluco. É assim, em jogos, em golaços, em quantidade, até o Cano superar, ele era o cara que mais fez gols em pontos corridos com 20 clubes. Foi artilheiro daquela edição. Em um dos 2 ganhou o melhor jogador, ou na placar, ou na... Ele foi artilheiro das duas, não? 19 e 20? Não, 20 não foi ele, não. 20 não foi ele, não. 20 acho que foi o Claudinho, acho o artilheiro. Enfim, e em 20, que é uma das coisas que ninguém fala, o Gabigol foi o melhor jogador do brasileiro de 20. A arrancada que o Flamengo faz nos últimos 10, 12 jogos... Claudinho o Gabigol, e Luciano. Claudinho e Luciano. A arrancada que o Flamengo dá para ser campeão brasileiro, o que o Gabigol joga, contra o Grêmio ele faz um gol, dá 2 assistências, contra o Corinthians ele faz o gol da vitória, contra o Vasco ele faz o gol da vitória, contra o Bragantino ele faz o gol do empate, contra o Sport ele faz o gol da vitória, contra o Inter, que era o jogo do título, né, o Flamengo passando, ele faz o gol da vitória. Cara, foi muito decisivo, então pra mim é Gabigol. É Gabi. Eu acho que na qualidade e na quantidade, porque o Gabriel não metia só gol, ele dava muita assistência, ele gerava muito jogo, ele era muito importante pra dinâmica do time. Era mais sinalizador. Pois eu também acho que assim, apesar da grandiosidade do Borges nesse período, o Gabigol constrói nesses 2 anos o auge da vida dele, da carreira dele, e esses 2 anos suficientes pra basicamente transformá-lo, se não no segundo, mas no terceiro, ou entrar numa prateleira que ele fura muita fila. Mas acho que não pelo brasileiro, né? Mas pela Libertadores. Eu acho que pelo somatório, os dois, um bicampeonato Sim, brasileiro é uma coisa muito na Libertadores? grande. O Borges estava na Libertadores? Não, tô falando do Gabigol. Do Gabigol. Pela idolatria dele ter furado muita fila, eu acho que é muito pela final da Libertadores. Não, sim, mas o brasileiro de 20 é muito grande também. O brasileiro é muito grande. Os 2 brasileiros, porque se ele não faz o que ele fez na Libertadores 19, aqueles 2 gols bizarros,
ele já seria muito importante em 2 títulos brasileiros, né? Que pro Flamengo na época já era muita coisa, né? Era bicampeonato que o Flamengo, assim, não, só tinha não passava nem perto, só tinha 82 e 83. Né? Ele iguala uma coisa que só era Zico tinha. Então ficou o Gabigol. Quero ver agora. Muricy Ramalho ou Jorge Jesus? Um tem um tricampeonato assim, cara. seguido. O outro tem o futebol que encantou muita gente nos anos 2000. Eu acho que se a nossa avaliação é o recorte desse período, e a gente não pode ir só pela estética e pelo encantamento, a gente tá falando de um time que foi maravilhoso de ver jogar, mas assim, ganhar 3 campeonatos seguidos, fazendo algumas alterações, inclusive, né? O time não jogava sempre do mesmo jeito, perdendo peça, recebendo peça, e ele por pouco não foi tetra também, né? O São Paulo podia ter sido... Não, mas o tetra já não era com ele, né? Mas o São Paulo podia ter ido com a base, Gomes, né? Em 2009 podia ir para um tetracampeonato. Podia ter ido. Cara, é muito difícil 3 anos contra 6 meses, velho. E falando de brasileiro, né? Porque aqui não tá entrando Libertadores. A discussão é de Campeonato Brasileiro. Então, eu vou votar no Muricy. Então, é difícil o voto, porque do mesmo tempo que assim, até hoje não aconteceu num tricampeonato, nem pontos corridos, né? Também os recordes do Jorge Jesus estão aí, né? Mais pontos, mais vitória, mais gols e tudo. Então, assim, são recordes muito importantes que a gente não sabe quando vão ser batidos novamente. É muito difícil. É embaçado. Por mais que eu preferisse ver o Flamengo jogar do que o São Paulo. Mas... Vou votar no Jorge Jesus, cara. Acho que o que ele fez é muito emblemático, né? Sequência de jogos seguidos, de vitória e tudo. Mas é muito difícil. É que eu acho que o São Paulo do Muricy, ele obriga todo mundo a correr atrás e mudar, velho. Porque senão, assim, ele cria um nível de excelência muito... E eu lembro na época, parecia inatingível, cara. Naqueles 3 anos ali, você ficava pensando... E o último título de recuperação, né? Porque chegou a estar 11 pontos atrás do Grêmio, né? Eu vou de Muricy aqui. Eu acho que um tricampeonato brasileiro, assim, de uma dificuldade gigantesca. Eu também preferia ver... Vocês acham mais difícil, o Flamengo do JJ jogar. Vocês acham mais difícil ganhar Libertadores ou Brasileiro? Atualmente... Perguntando numa boa, eu acho uma pergunta muito difícil. É difícil porque, considerando que hoje os mais fortes são brasileiros, né? Você tem ali uma questão de foco também, né? Lembrando que o atual campeão da Libertadores ficou boa parte do Campeonato Brasileiro na lanterna do campeonato. Deste, né? Não do ano passado. Não do ano passado. Vou de Muricy então, tá. E ninguém respondeu o que eu perguntei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-6. Ou 6-5. Legal. Contando o treinador. Tu quer saber? 6-5 pra quem? Pro São Paulo. Pro Flamengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro Flamengo. 6-6 contando o treinador. Rogério Ceni, Alex Silva, Rodrigo Caio, Miranda e Felipe Luiz, Josué, Gerson, Arrascaeta, Dagoberto, Bruno Henrique e Gabigol, treinados por Muricy Ramalho. Eu acho que depende da época do brasileiro. Hoje. Hoje, assim, considerando que muito time... Hoje eu acho mais difícil ganhar o brasileiro, eu acho. Eu acho que hoje é mais difícil ganhar a Libertadores, porque tem muito time que dá uma cagada pro brasileiro justamente por causa da Libertadores. Então, os 2 brasileiros, né? 2 brasileiros, tem time que... Tá, mas aí é o mesmo time ganhar a Libertadores ou ganhar o brasileiro? Acho que o mesmo time, por exemplo, o Atlético Mineiro, por uma questão ele não vai estar brigando pelo... Supostamente, né? A gente está gravando isso em 31 de julho. Mas supostamente o Atlético Mineiro é um time muito forte que não vai estar, por uma série de razões, na briga de fato pelo título brasileiro, está muito afastado e vai focar na Libertadores. Então é um grandaço, é um time absurdo de bom e que não está sendo competitivo. Se tiver que, às vezes, pegar no brasileiro, vai botar time misto para jogar no Libertadores, entendeu? É que eu acho muito difícil ser constante. Porque hoje, por exemplo, todos os clubes brasileiros estão vivos, né? Tirando o Red Bull Bragantino, que não chegou na fase de grupos, todo mundo passou. Então tá todo mundo nas oitavas. Então entendeu? É forte, é muito difícil. Enfim, acabou, tá? E eu acho que ficou justo aqui, porque são 2 times bem históricos, a coisa ficou bem da parelha. Tchau, beijo, até a próxima.